Bom dia, pessoal. Então, estamos aqui de novo para mais uma sequência de cases da nossa Semana Bacanes. E, gente, bom, para quem não me conhece, né, eu sou White Ribeiro, sou diretor de criação aqui na House Cricket, empresa de Digital e Direct do Grupo OM, e junto com o Thiago Iazino, que é o nosso diretor de canais e conteúdos, a gente montou uma curadoria para vocês, que tem uma coisa que eu acho espetacular que a gente tem feito nos últimos dias, tem sido pensar em cases que, poxa, não são assim aquela megalomania, poxa, vamos reinventar o giro do planeta para encontrar a mínima periódica do caos. Poxa, cara, tem muitos cases que estão aqui do nosso lado. Tem muitos cases que você assiste e fala, gente, a gente tem capacidade de entregar ideias nesse nível. E temos mesmo, eu tenho plena convicção que nós temos essa capacidade e a gente consegue. Mas muitas vezes a gente precisa olhar algumas coisas, e eu acredito que Cannes funciona muitas vezes como um farol, sabe, que está mostrando caminhos, mostrando tendências, mostrando soluções que a gente pode trazer para o nosso repertório e fazer coisas um pouco mais legais. No final da nossa apresentação vai ter um momento polêmica, que a gente vai trocar uma ideia sobre algumas coisas que, nesse ano, tiveram uma reverberação muito grande, mas elas não são necessariamente novidades. Mas, para a gente começar tudo isso, eu passo a bola para o meu amigo Thiago Iazino, o Ruivo das Galáxias. Então, vamos lá. Bom dia, pessoal. Só reforçando o que o White falou, né, a gente tem ali muitos, acho que todos os cases que a gente trouxe que são bem factíveis, eles são e poderiam estar sendo feitos por aqui ou aqui por perto, e muitos até estão. E outro fato também que é legal da gente ver, a primeira vez que eu participei aqui do Bacanes, eu fazia a categoria mobile, que hoje ela não existe mais porque não faz sentido, assim, tá tudo muito interligado. E aqui a gente foi, né, dessa vez aqui, já o ano passado, olhando o que tinha de coisas legais. Quando você olha a categoria que ela tá, fala, cara, tá, por que ela tá aqui, por que não tá na outra? E ela tá em duas, tá em mais. Então, cada vez mais essas caixinhas ali vão ficando difíceis de entender se a gente não colocar, né, não olhar certinho ali, mas isso também é muito legal. Começando já os nossos cases aqui, os 4 que eu separei ali para passar. O primeiro é da IKEA Portugal, de etiquetas escondidas. Esse aqui é um caso que alguém parou para olhar e falou, tá, a gente tem uma solução para um problema. As pessoas, né, elas acham ali que a IKEA tem os móveis que não duram muito. E até mesmo muitos dos clientes deles pensam isso. Então, se vai comprar ali, às vezes é um móvel de transição ou aquele móvel para ficar num cantinho ali só para solucionar um problema rápido. E sempre, certamente, pensavam ali em como poderiam mudar essa percepção. Uma coisa ali que poucos sabem, e pelo que fala no case, nem mesmo lá dentro eles sabiam muito, é que todo móvel da IKEA tem uma pequena etiquetinha que fica escondida depois da montagem. E nessa etiqueta, um código que ela tem mostra a idade do produto. Então, mostra o mês e o ano de fabricação. E com isso, eles pensaram em como transformar, né, tudo isso em ajuda para eles. Então, trazer quem já tem os móveis ali, fazer uma coisa que as pessoas gostam, que é serem desafiadas, ainda mais em desmontar coisas que elas não deveriam desmontar, para fotografar essas etiquetas ali e encontrarem, né, a data de nascimento, como eles chamam, dos seus móveis. Então, vamos ver o case ali para ver quais foram os resultados também. What was this even made of? Vibranium. IKEA. People believe that IKEA furniture is not built to last. IKEA home pieces are not built to last. IKEA has a reputation of not being the most durable products. IKEA furniture is trash. But that's not true. It's about long-lasting things that age in a beautiful way. And we found a way to prove it using our customers' own products. IKEA Hidden Tags. If you ever assemble IKEA furniture, you've probably seen these tags. And what people don't know is that every tag contains the birthday of each product. And with them, we can then calculate how old they are. So, we made an entire country hunt for tags to find the oldest piece of IKEA furniture in Portugal and win thousands of euros in their IKEA car. We received thousands of tags. Many were older than our first store in Portugal. Like Trojan horses hidden inside their homes for years. People began to discover that they owned IKEA furniture for longer than they thought.
The oldest piece of IKEA furniture found in Portugal made us go back to our 1969 catalogue. Reason to say old but gold. Now, even the second-hand market uses our tags as a sales argument. That's how thousands of old tags inspired millions to regain their trust in IKEA furniture. IKEA Hidden Tags, the search for the oldest IKEA piece of furniture. Então, ali, o que eles ficavam, às vezes, sofrendo para conseguir, eles trouxeram mais de 4.500 pessoas, de etiquetas ali, de produtos, para mostrar que os móveis em Portugal, ali, dessas pessoas têm mais de 18 anos de idade em média e um ainda com 55 anos. Então, ali, para quem, a gente que está ali no dia a dia, tentando fazer o público mandar imagens, coisas assim, eles conseguiram fazer isso trabalhando a favor ali de um problemão da marca. Segundo case, esse aqui, até em português, vem, para quem é mais novo, acho que a Yasha está aqui, que eu vi ali, para quem não sabe, Caverna do Dragão, na nossa época, era mais ou menos o Lucas Neto, o que ele é hoje para essa geração. Então, e quem acompanhou isso ali, década de 80 e 90, o que a gente ia acompanhando os desenhos, não sabia nem a ordem, mas ela teve um fim trágico. Ela não teve um episódio final e deixou quem é fã ou quem só tem essa nostalgia sem um desfecho. Então, desde então, várias teorias ali, fanfics e cada vez mais, com fóruns, com redes sociais foram surgindo. Na época de Orkut, que pode estar voltando, aí isso era bem comum ali de criarem histórias e fazerem todos os caminhos. Qual foi a ideia? A Hasbro, que cria bonequinhos para adultos, os action figures, estava para lançar ali uma nova linha de produtos, e com isso eles fizeram ali, em parceria com o Jovem Nerd, um curta de 15 minutos, ali dirigido, né, e roteirizado ali pelo pessoal do Jovem Nerd, pelo Azaghal, e lançaram esse conteúdo. Uma coisa que é legal daqui é que, né, com o tempo ali foi se dizendo que as pessoas não têm paciência para ver conteúdo, mas se for do interesse delas, e se for bom, acho que ainda tem espaço para que sejam criadas coisas relevantes ali, interessantes. Então, foi um stop motion de 15 minutos ali, feito com os bonequinhos da Hasbro, que teve um aumento de venda, como a gente vai ver no case. Bom, eu sou a Uni de Caverna do Dragão. E se você tem 30 a mais, claro que lembra de mim. Eu tinha a fala mais importante da série. O ano, 1980. O desenho sobre 6 crianças presas com um unicórnio no mundo mágico virou febre. Mas do nada, foi retirado do ar sem um final. Meus fãs ficaram simplesmente arrasados. E desde então surgiram milhares de teorias sobre o episódio final, que nunca aconteceu até agora. Hasbro apresenta Caverna do Dragão, o episódio perdido. O primeiro episódio feito 100% com teorias dos fãs. Hasbro pesquisou 40 anos de fanfics, blogs, fóruns, podcasts e usou tudo para criar o episódio perfeito para os fãs. Não em desenho animado, mas estrelando a nova coleção de bonequinhos de Caverna do Dragão em um stop motion de 15 minutos. Depois, unindo forças com o canal Jovem Nerd, transformou todas essas teorias em roteiro ultra nerd. Tipo aquela história de que a gente tava morto. Ou pior, no inferno. A gente tá no inferno! Ou aquela em que o mestre dos magos era o pai do Vingador. Acabou, eles descobriram tudo, pai. Tem até teoria de como aquelas pestes iam finalmente se livrar de mim. Mas galera, eu não vou sem a Bob nem começa, a gente vai sem a Uni. Ordinário. Merda. E do nada, eu tava de volta nas telas. O episódio foi épico. A geração X esperou 40 anos por esses bonequinhos. A gente tá mencionando. Foi um tremendo sucesso. Tá todo mundo falando sobre Baby. Acabou. Posso ir pra casa agora? E aqui foi um conteúdo ali que não estava na categoria de social, que poderia ser social listening, poderia ter influenciadores, ela estava em entretenimento. Então, ali poderia estar em outras categorias também, mas nada mais é do que entretenimento ali, né? 15 minutos de vídeo que as pessoas esperaram e assistiram por um bom tempo. O penúltimo é uma cilada e o Brasil já tinha feito isso há muito mais tempo. Ontem mesmo estava eu, o White e o Alan lembrando de um vídeo que fizeram zoando o exército brasileiro ali, quem é um pouquinho mais antigo também lembra, de pular muro, pular no rio, fazer várias coisas. E aqui foi a Marinha dos Estados Unidos tentando achar os recrutas para eles. Aqui tem um problema, que eles estavam procurando algo muito específico. E algumas informações ali que eles trazem no case, né? Que só 1% dos americanos têm a inteligência necessária para trabalhar
a bordo de um submarino nuclear da Marinha. Acho que 1% ali já é bastante para isso, né? O cara ter coragem de entrar e enfrentar essa aí. E para encontrar nessa nova geração ali de profissionais para essa área, eles precisavam procurar no lugar onde as pessoas estão discutindo assuntos relevantes, interessantes e inteligentes ali, e que dessem atenção. Então, eles foram para o Reddit, que ali é uma comunidade que você vai encontrar, né, diversos assuntos, e eles escolheram algumas com discussões inteligentes e onde poderia ter galera ali para desvendar alguns desafios, e fizeram isso. Então, a ideia foi ter uma experiência gamificada, aí, os ARGs antigos que tinham ali de misturar o digital com o mundo real, para fazer essa galera responder alguns desafios ali que poderiam, alguns códigos que são comuns ali nessa área. Então, eles, durante 5 semanas, foram soltando essas pistas ali, e os participantes que iam resolvendo iam passando de fase. Então, cada pista levava para algumas localizações ali próximas do submarino até que tivesse essa solução do caso. Eles tiveram 1.300 pessoas que caíram na cilada ali, e todas elas, durante entrevistas e coisas, tinham uma qualificação para trabalhar nesse submarino. Serving on a Navy submarine takes a special kind of person. They must have the curiosity to dive deep and find the things the rest of us can't see. Plus, an insanely high IQ to crack complex codes. Skills so rare, less than 1% of Americans even qualify for the job. So how do you find these elite few? You don't. You get them to find you by using the one platform where the smartest people on the internet dive the deepest. Introducing the Subreddit Hunt. We targeted subreddits where the sharpest minds solve problems together. And over 5 weeks, we challenged them to find 5 Navy subs hidden deep inside subreddits. We revealed the mission. Then started dropping clues. To find the first sub, they had to piece together corrupted coordinates from different subreddits. Then, we hid audio files in puzzle subreddits with cryptic clues in Mandarin, led them to the location of the next sub. And, in an advanced math subreddit, we dropped a complex nuclear equation and waited for the right minds to solve it. The more difficult the clues, the smarter the subredditors we attracted. Some even formed their own subreddits to solve the clues together. Not only did a year's worth of recruits raise their hands in just 5 weeks, but 100% of them were already qualified to be a submariner. Prove it, the best way to find the smartest minds is to let them find you. O White já tem uma outra visão. Para o Brasil, como a gente não tem esses submarinos aí, a gente teria que colocar ali que a galera ia atirar de fuzil de graça. Mas seria a mesma coisa ali, pelo menos alguma coisinha para falar com a galera onde elas estão. E o mais engraçado de tudo, não coloquei aqui, mas poderia ter colocado, essa ideia certamente não surgiu da Marinha, porque a carta, eles gostam de uma cartinha por lá, a carta deles de agradecimento pelo prêmio é muito caretona, assim, não tem nada a ver com a ação, mas também vale depois dar uma olhada. E o último é um da Skol, né? Sempre uma cervejaria ali brasileira acaba levando. Normalmente tem a Brahma com umas coisas legais ali, mas esses foram os 2 primeiros leões ali que a Skol levou. Então tem uma coisinha legal de falar. Quando a gente falou da IKEA ali, tinha alguma coisa de convidar as pessoas para trazerem ali suas fotos, seus conteúdos, né, ajudar a marca ali, o conteúdo gerado pelos usuários. O Jeitinho Brasileiro fez um volume de imagens enviadas ou, né, tagueadas ali para a marca, sem precisar ter conteúdo novo. No Instagram ali existe a possibilidade de você editar a legenda, e como toda publicidade precisa ter a hashtag, né, de anúncio ali, de ad, eles chamaram as pessoas que tivessem fotos antigas para fazer isso. Então, para colocar uma hashtag de publicidade, eles fizeram ali uma movimentação de patrocinar esses conteúdos, de levar eles também para outras mídias ali como divulgação, e com isso conseguiram um volume de visibilidade, conseguiram ali mais de 1.500 influenciadores reais, trazendo conteúdos que já estavam prontos ali, as pessoas curtindo o seu momento com uma Skol na mão,
tiveram mais engajamento em relação às campanhas anteriores, até por ser as pessoas se vendo ali e passando para outras, compartilhando, e uma economia também ali, o que eles gostam muito de trazer, uma economia de pagamento para influenciadores. Então, aqui eles trouxeram as pessoas para trabalharem de graça para conseguir depois elas se vendo, compartilharem e falarem sobre a ação. Influencers. Yeah! If you pay, they back your brand like never before. But if the deal ends, they back any other brand like never before. That's why people are getting more and more into real content. Skol is the most popular beer in Brazil, being organically posted year after year. So, we decided it was time to finally reward such loyal ambassadors, even with years of delay. This is Retro Influencers. Since all paid content requires a hashtag indicating it's an ad, we found a loophole in the major social networks. You can't change what you posted in 2013, but tweaking the caption? Caraca, nem sabia que dava pra editar legenda. Yeah, that's exactly what we asked people to do. Then we only needed to track them, paying back for all those years of work with the thing they love most. Yes, beer. Dressed as a skull can at Carnival in 2020. Rocking the fake perspective trend in 2017. The older the post, the bigger the paycheck. And since we suddenly found out thousands of voluntary influencers, we took action on a plan to make them famous nationwide, boosting their content on Instagram, broadcasting their posts on national TV, spreading their love from city to city, and taking them to places they never imagined, like the Times Square. 1,546 authentic influencers, more than 170% engagement, plus 4 points in brand differentiation, $500,000 saved on influencer fees. The campaign with the most influencers in history, without creating a single new cohort. E agora eu passo para o White com cases e polêmicas. Vamos lá, pessoal. Seguinte, seguindo aqui a nossa caminhada, a gente traz para vocês esse... Claro, né, Burger King sempre está com alguma ação, alguma coisa, alguma provocação, mas sempre de um jeito um pouco mais esperto. E vamos pensar no seguinte, quem é de mídia aqui, de criação, e já tentou fazer ações em games, se você for tentar aparecer num FIFA, você sabe que não é a coisa mais simples do mundo. Quer aparecer num Gran Turismo? Difícil, tá? Patrocinar lá o League of Legends. Bom, League of Legends tem campeonato, né? Tem coisa, elas estão num outro nível. E o Burger King, ele queria patrocinar o jogo de futebol. Só que ela não podia porque o McDonald's já patrocinava o jogo. Então, ficou barrado para eles. E aí, quem conhece o jogo e começa a entender as oportunidades que tem dentro, eles conseguiram criar uma baita de uma ação dentro do jogo, com as próprias pessoas que jogam, sem ter que pagar por o patrocínio do jogo, mas sim trazendo uma premiação, um Uber, para quem realizava o desafio que eles estavam propondo. E o melhor do que eu falar sobre ele é vocês assistirem, porque foi um marketingzinho de emboscada aqui muito bacana. Então, assim, e tem coisas que são geniais. Por exemplo, você vai jogar, você não consegue, o teu time não tem o Burger, não tem o King,
você consegue ir montando e fazendo contratações para montar o teu time, e você vai contratando pessoas. Você não contrata o jogador porque ele é bom, você contrata o jogador porque o nome dele é King ou é Burger, alguma coisa que na locução fica parecido com Burger King. E você viu ali que até o índice de jogadores que tinham esses nomes, como eles começaram a ser muito mais escalados do que outros jogadores, ganhando mais valor dentro do jogo. Então, assim, cara, achei fenomenal essa solução que eles trouxeram. Aqui nós temos o From Hurt to Hit, que teve uma coisa nesse ano em Cannes. Assim como a gente já falou sobre inteligência artificial e tal. Nesse ano teve, acho que uns 3 cases, se eu não me engano, 3 ou 4 cases premiados que envolviam musiquinha, tá? Então, eram pessoas que mandavam trechos de palavras, mensagens que eram musicadas e tal. E aqui foi encontrado, né, uma forma de transformar uma relação que a marca já tinha com o sertanejo e trazer a participação das pessoas brincando com esse negócio. Falar, cara, você já teve teu coração partido, vamos transformar isso numa música? Conta a tua história. E transformar isso numa música, transformar isso num canal no Spotify e fazer com que, poxa, uma situação ruim se tornasse uma situação que a pessoa compartilhasse, né? E com bom humor. Vamos dar uma olhadinha como é que ficou, porque esse case foi interessante e ele acabou ganhando prata. When artists get cheated on, they earn money and fame. With sertanejo, the most popular music genre in Brazil, it's no different. Singers make millions from their cheating stories, while regular people get nothing but shame, sadness, and a broken heart. So Brahma, the official sponsor of Sertanejo, decided to change that. Brahma presents From Hurt to Hit. We help regular people gain fame and money from being cheated on. The heartbroken send us their stories. Brahma turned it into Sertanejo songs with a little help from AI. Then released them on Spotify. Ela dizia que tava fazendo um tratamento, mas ficava bacana, consulta primeiro o doutor Amandi. The more the songs were played, the richer and more famous the composers became. So they did what every artist does, promoted their songs, and Brahma making the campaign even bigger. One of the songs became such a hit that its composer performed it with the biggest Sertanejo star at the biggest Sertanejo festival, proving that it's better to be a rich cheated on than an anonymous broken hearted. From Hurt to Hit. E uma coisa muito bacana, Cavalieri, nossa, você tirou o que eu ia comentar, porque o videocase, ele entrou no clima, ele fez, tipo, ele é uma musiquinha, eles fizeram música, você vê que eles nem se ligaram muito de falar, que ele tá falando sertanejo, sabe, não foi no grau da perfeição, foi no grau do inusitado, do divertido, e, poxa, e outra coisa que o Case faz, ele traz grandes números, traz grandes coisas, mas eles não se preocuparam em inflar coisa, assim. Cara, foram 65 músicas, não foram mais de 65 milhões de músicas foram criadas em apenas uma semana. Foram 65 músicas, sabe? A verdade, a verdade, ela faz com que o Case fique até maior. Fala, cara, foram 65 músicas e vocês conseguiram essa repercussão inteira. Pô, foi genial, então. Sabe? Muito bacana. E, gente, vamos falar sério. Suno tá aqui, tá na aba do lado, sabe? É a ferramenta que você usa para fazer as músicas de inteligência artificial. Tem outras ferramentas, mas também elas estão a uma aba de distância. Então, é muito simples a execução de uma ideia bacana, só que a ideia tem que ser legal, né? E aqui vamos falar um pouco sobre o queridinho da vez. Esse foi um case que ganhou em diversas categorias, foi Grand Prix, foi ouro, foi um monte de coisa assim. Ele foi o grande queridinho de Cannes esse ano. E ele traz uma coisa que é muito interessante, que a gente não tem a gente não tem controle sobre o que se fala. Esse é nosso, Laura.
o que a gente não tem controle sobre o que as pessoas falam sobre a marca. A gente não tem noção como que a gente vai poder trabalhar com isso. Principalmente aqui, nós estamos falando de Vaseline, poxa, existem uma série de hacks, vocês já devem ter visto em TikToks da vida, Instagram, tipo aqueles life hacks. Nossa, se você esquentar a ponta da faca e encostar na lâmpada, ela ressuscita, sabe? Tipo, 1000 coisas que você perde o controle do que está sendo dito sobre a marca. Só que isso pode trazer pontos negativos para a marca. E não adianta você chegar e ficar falando, não falem isso, preste atenção apenas nos canais oficiais. Cara, a gente tem que entender que o mundo digital é um mundo dinâmico. As pessoas consomem informações nos diversos canais e a gente não consegue ter esse controle. Então, essa é a primeira sabedoria desse case. A segunda sabedoria é entender como, a partir de entender essa verdade, como que você pode utilizar essa linguagem para você trazer digamos, a sua verdade da marca, se mostrar como detentor realmente do que funciona, do que não funciona, e criar um ícone de valor sobre o seu produto e sobre o que está sendo feito. E até, eu tenho certeza que o laboratório deles ali não deve ter chegado falando, nossa, que inusitado essa coisa que o cara sugeriu. Tá? Eles já devem ter uma noção do que funcionava e do que não funcionava. Só que eles fazem essa linguagem de, poxa, nós vimos o que você sugeriu e funciona ou não funciona. Vamos dar uma olhadinha que o melhor jeito de ver é vendo. Just rub a bit of Vaseline on it and it will last all week. Use Vaseline for your dog's dry nose. By adding Vaseline to my cuticles before peeing, this prevents it from getting on my skin. I want to see if eating Vaseline helps with my skin. TikTok has become one of the most alarming in terms of setting trends that are unsafe. Filtering out the good advice to dangerous recommendations can be tricky. For the first time, our scientists tested viral hacks in the lab. Hacks that worked were officially verified, and dangerous ones were unverified. I made a video showing a hack of how I look after my beard using Vaseline. Vaseline said, okay, let's test it out. And they took it to the lab. And it worked. I'm verified. We're taking this to the lab. We're getting scientists involved. I made a silly video showing this hack years ago, and now it's been officially verified and turned into a brand film. The official trophy box from the team at Vaseline. Thank you very much to Vaseline for making my hack verified. This may be my proudest award yet. Get your cuticle care. Find your love, your revival. Click on my shop. Buy Vaseline Runner's Hack. I'm officially a Vaseline dealer. This Doritos extra flaming hot spreading a thin layer of Vaseline, providing a protective barrier between your lips and the spice. You take a little bit of Vaseline jelly and rub it in a non-uniform way around your lips. And presto, the ultimate Hollywood classic photo pass. Então, gente, quantos produtos será que a gente pode ter contato, que podem ter aplicações não imaginadas pelo fabricante e que as pessoas começam a utilizar? E, bom, eu lembro que tinha o Vic Vaporub, que você podia colocar na sola do pé, não sei onde, que ia resolver, sei lá. Cara, é entender o que está sendo dito e não ir contra o fluxo, tentar remar contra o rio, mas é saber como alinhar isso para as expectativas e para o que a gente está querendo de marca. E assim, gente, por isso que eu falei, foi o queridinho da história. Ele trouxe esse entendimento, essa repercussão junto a creators, trouxe uma plataforma de negócios que envolvia os creators. Então, foi um ecossistema bem completo dentro de uma ação que você precisava do quê? De um laboratório, que às vezes nem era tão laboratório assim, era mais Mythbusters, né? Aquele laboratório que ele é muito mais cenográfico do que real, e trazer as alternativas, trazer as soluções. Vocês viram, né, que as pessoas que tinham o Verified, elas recebiam um brindezinho que lembra um pouco aqueles quadros de YouTube, quadro de TikTok, sabe, quando você tem 10 mil, 100 mil, 1 milhão de views, seguidores e tal. Mas vamos lá, vamos seguir, que temos mais algumas coisinhas.
Esse aqui é um tapa na cara da sociedade. Gente, os caras ganharam ouro, prata, bronze, com a ação mais estupidamente genial, e barata e, sei lá, ridícula que eu já vi, assim. A ação era mandar uma DM. Sabe? Quanto que custa mandar uma DM? Entende? E assim, mandar uma DM para uma pessoa com uma alternativa, com uma proposta de negócio, assim, tipo, para vender coisas. Só que o grande negócio disso é o horário que a DM foi mandada, o inusitado disso, e as respostas que eles davam numa coisa que acontecia no meio da madrugada. Então, vamos dar uma olhadinha, porque isso aqui também eu achei fantástico, e também tá uma aba de distância. People know IKEA for its meatballs and for Billy bookcases, but for mattresses, not so much. In North America, basically nobody knows we sell mattresses. So to remind people that you can get a great sleep on an IKEA mattress, we needed to target people who couldn't sleep. But we couldn't just make another ad. So in the middle of the night, we slid into their DMs with just 2 words. You up? Text. If someone texts you late at night because they're looking for the goods, they want to sleep with you. You up? Text. And that's kind of like the booty call. It means sexy time. IKEA just slid into people's DMs in the middle of the night and their stores got flooded with customers. It was a stampede. Users who responded to the message were given discounts on an IKEA mattress. I imagine getting that from IKEA. That's so smart. Super smart. I love this. Yeah. This is a brand that knows how to be discerningly cheeky. So cheeky. We even sent you up messages in real life by putting billboards next to apartments in the middle of the night. We slid into DMs all over the world, from Canada to Norway to Poland. IKEA is not just sending a mattress here. They're also connecting their brand to a real everyday problem. IKEA reached out to the customers. That's next level. And it builds connection. Very, very connected. Then something crazy happened. We started the first ever mattress war. And now we have the mattress wars. I love this. The number 1 mattress seller wrote back. Then the number 2 mattress store wrote back. And then the condom brand? Ugh. But we didn't reply. We were too busy selling mattresses to people who didn't know we sold mattresses. Advertising words. Go to sleep. Não sei se vocês estão percebendo, mas assim, tem muitas coisas aqui que a gente está voltando para o objetivo do negócio. E o objetivo do negócio é vender uma ideia, vender produto, vender um serviço. Nem sempre a gente precisa trazer ideias que, não, nós vamos revolucionar o giro espacial da galáxia, vamos salvar todos os mico-leão dourado, sabe? Existe uma sensação dentro de um meio, dentro da propaganda, que parece que o publicitário é o grande super-herói que vai salvar o mundo. E a gente tem que voltar muitas vezes para o cerne do nosso negócio, que é, fazer a conexão entre pessoas, produto, de uma forma bacana, de uma forma divertida, de uma forma que gere essa conexão. E, claro, né, mostrando por que a gente tem uma entrega diferenciada. E, gente, e agora o Nossa Semana Enganes, nosso momento polêmica. E aqui vocês podem ver alguns cases, alguns leõezinhos foram presos, outros leõezinhos saíram machucados, mas vários leões saíram dessa edição de uma maneira que eles não gostariam. Vamos lembrar de uma coisa. Claro, esse ano teve uma baita de uma repercussão, principalmente aqui no Brasil, né? Porque, primeiro, né, nós tivemos cases que ganharam Grand Prix, que foram desqualificados. Nós tivemos o case que foi o mais premiado do ano sendo desqualificado. Mas isso não é uma coisa que vem de hoje. Isso é uma coisa que já aconteceu outras vezes no festival. E cada vez mais o festival tenta se blindar de maneiras que isso não venha a se repetir. Mas, assim, vamos dar uma olhadinha aqui. Eu não vou passar os cases, eu só vou mostrar a prancha, até porque nós temos mais alguns minutos aqui, temos mais 15 minutos. A gente poder entender um pouco qual foi o resultado que esse case, digamos, equivocado, eles falaram que estavam com dados inconsistentes,
Eu acho linda a palavra dados inconsistentes quando você quer falar de mentira, né? Mas tudo bem. O que eles trouxeram e qual a preocupação que nós temos que ter. Depois vocês podem ver, alguns desses cases estão difíceis já de encontrar, tá? Se algum de vocês não assistiu ou quiser assistir depois, vocês podem falar comigo que eu fui numa tarefa de caçar esses, porque esses não estão mais nem no site de Cannes, nem em sites relacionados. Se você for procurar no YouTube, eles já foram retirados. Então, por exemplo, teve esse More Efficient Way to Pay, que a ideia era você pagar o teu eletrodoméstico novo com o valor que você estava economizando de energia elétrica. A ideia era incrível, ganhou uma série de prêmios, ganhou o GP, ganhou ouro, ganhou um monte de coisa, mas, claro, era um case fictício, né? Ele nunca existiu, e isso trouxe consequências. A agência, eu não vou nem falar o problema interno, né, que o CCO deles foi desligado, mas para a agência perdeu o cliente por uma determinação do global do cliente, inclusive saindo dizendo que iria tomar as medidas cabíveis. Tá? Essas medidas cabíveis ainda não aconteceram, não sei o que será, talvez seja só uma palavra para agradar a imprensa também, mas sai com uma relação que dificilmente vai ser reconstruída. O Plastic Blood, ele foi o case mais premiado dessa edição aqui dos cases brasileiros. Se não me engano, ele ganhou, acho que 13, eu não vou lembrar agora, mas se não me engano, foram 13. Que a ideia era que eles encontraram microplásticos dentro das bolsas de sangue humano, e daí eles fizeram toda uma retirada desses microplásticos e tal, e faziam até impressão 3D com o microplástico retirado. Gente, assim, os dados foram inventados, a indústria do plástico, ela se pronunciou, apontando diversos erros, assim, chamou literalmente tanto a indústria de plástico, eles fizeram vídeos nominando a pessoa da agência e chamando o cliente pelo nome e chamando eles de ignorantes do funcionamento de como que é o plástico. Eles falando, gente, plástico, não existe plástico. Plástico, o que é? Plástico. Não. Existe PU, existe PVC, existe PET, existem vários tipos de plásticos. Os microplásticos, eles têm variações desses vários tipos de plásticos, e esses plásticos, eles não se tornam uma coisa, você não consegue fundir eles e transformar em um plástico, eles têm que ser separados. PU funde com PU, PVC com PVC, PET com PET. Então, acabou tornando-se algo muito, muito nocivo, e acho assim, principalmente, quando você vê uma indústria chamando o teu cliente pelo nome e falando que ele é um ignorante, e você saber que a culpa disso foi um case que você criou, isso é bem, bem, bem triste, assim. E o Brazilian Gold, que era igual à morte, assim, ele teve muita repercussão por causa do uso de ferramentas de IA. Então, muitas coisas, porque eles juntavam lá as certidões de óbito dos indígenas, né? E depoimentos de pessoas, cara, esses depoimentos nunca aconteceram, foram feitos através de IA. O More Efficient Way to Pay, lá, também teve muita IA envolvida, teve jornalistas no case falando, dando a sensação que eles estavam falando sobre o case, mas na verdade não era. Então, no Brazilian Gold aconteceu a mesma coisa. Então, esses foram cases que eles foram retirados, os leões foram perdidos. Pior do que os leões perdidos é o quanto isso arranha
não só a moral da própria agência, mas da propaganda brasileira como um todo, né? A reputação como um todo. A reputação, tipo, de a gente, nós aqui, porque isso respinga em todos os lugares, de nós aqui, quando a gente recebe uma premiação, um reconhecimento do mercado, e a gente sabe o quanto a gente batalhou por aquilo, e a gente poder chegar para um cliente e falar, poxa, nós temos trabalhos premiados, que eu quero que você veja. E, de repente, daqui a pouco a gente falar, nós temos trabalhos premiados. Tá, mas de verdade ou de mentira? Sabe? Isso gera todo um problema. Aqui estão os nossos leõezinhos presos, mas nós tivemos os nossos leõezinhos machucados. Primeiro aqui, o Discover Rents, que eles falavam que eles tinham feito alocação de diversos pontos para as pessoas assistirem o carnaval. A agência assumiu que os dados foram inflados. A empresa de tecnologia que estava envolvida falou, eu não tenho nada a ver com isso, quem teve essa ideia, quem fez esse case foi a agência, me inclua fora dessa. Tá? E o cliente disse que ia pedir explicações do motivo de terem inflado o case, né? A ação. O outro aqui, que foi do lançamento de uma camiseta de torcedor do São Paulo, que a ideia era que tinha um beacon dentro do ônibus, e quando o ônibus ia passando, as pessoas que estavam ao redor recebiam uma promoção da venda da camiseta especial do São Paulo. Também, quando o case foi lançado, páginas ligadas ao esporte começaram a questionar isso. Primeiro, eles diziam que foram 45 mil camisetas vendidas num dia de jogo que era São Paulo e Atlético Goianiense. Não tinha 45 mil pessoas no estádio. Eles erraram, eles colocaram errado até a distância entre o CT para o estádio. Então, assim, teve uma série de problemas. Aparece uma pessoa, no case, uma pessoa da Fox Sports, comentando os resultados incríveis dessa ação. Gente, não tem mais Fox Sports no Brasil desde 2022. Fala, cara, tipo, mano do céu, sabe? Vamos mentir, mas vamos fazer de conta que é verdade, sabe? Então, foi muito, muito ruim. Algumas mídias do setor de propaganda, elas já cravam o fim da relação da New Balance com a agência. Tá? O cliente pegou e falou, aconteceu uma coisa que era aconteceu um ônibus indo com um beacon falando de uma promoção, do lançamento da camiseta do São Paulo. O cliente falou, isso aconteceu, mas não era venda, não tinha venda. Então, poxa, será que o case sem a venda, contado de um jeito bacana, será que ele já não era suficiente para ser premiável? Tinha que inventar alguma coisa no meio do caminho? E aqui teve também um indiano que foi muito premiado, que era a história você comprava a passagem de trem, e a tua passagem de trem, ela também era um bilhete de loteria. Então, porque eles falavam que as pessoas não compravam, tentavam entrar no trem sem pagar, e que daí eles fizeram que o bilhete do trem, ele também era um bilhete de loteria, e aí as pessoas começaram a comprar um monte. O mercado publicitário indiano, eles reagiram dizendo que esse case nunca aconteceu. Tá? Ou se aconteceu, foi por muito pouco tempo em um único ponto. E dentro do mercado indiano, eles começaram a comparar Cannes com um festival local deles, dizendo que Cannes agora tem tanta credibilidade quanto o festival local lá. Então, coloca em xeque, inclusive, a credibilidade do próprio festival. Então, assim, mas esses daqui,
por exemplo, ao contrário dos anteriores, que teve uma mentira mais descarada, esses daqui, as premiações, pelo menos até o momento, elas não foram retiradas. Mas será que o prêmio trouxe uma relevância maior do que os machucados que ele trouxe junto? Então, são coisas que a gente sempre deve pensar. E assim, gente, é sem balela, assim, sabe? Eu não falo que a gente tem que ir no âmago absurdo de qualquer case. Cara, se você está tentando vender uma areia, você não vai colocar na primeira linha, vendo uma areia, ele pode pegar fogo. Não, você vai falar que ele é um carro legal, que ele tem conforto, que ele tem isso, que ele tem aquilo. Você pode olhar os números de uma maneira muito positiva e encontrar números verídicos muito interessantes. Agora, você não precisa falar, vendo uma areia, não se preocupe, ele não vai pegar fogo, tá? Porque eu acho que ele pode, né? E esse daqui, ele continua com o prêmio. Eu acho esse case genial. Esse aqui, ai meu Deus, eu vou passar um minuto. Eu acho esse case genial, eu vou passar ele aqui já. Is it possible to recognize a song after listening to just 1 second of it? That was for the Rock Kids, right? Let's see. Very easy. Rapaziada, temos grande desafio pela frente. Fala, Matheus. Essa eu fiquei em dúvida entre duas músicas. Eu acho que uma é um pouco mais dos anos 2000, a outra ainda é 2010, um pouco ali. Vamos de novo, porque tem que ser com essa. Assim, esse case também é um case que está difícil de ser encontrado. Mas qual que é o problema dele? A Budweiser, ela se diz parceira das bandas, das músicas, ela está junto com as... Só que um dos grandes argumentos que eles colocaram para esse case foi que, como eles usaram apenas 1 segundo na música, eles não precisaram não precisaram pagar os direitos autorais. Tá tudo certo, tá dentro da legalidade, tá dentro do que eles queriam fazer, faz sentido com o público, só que isso gerou uma repercussão junto à indústria musical e aos próprios artistas muito negativa. Do tipo, cara, você me diz que você é meu parceiro, que você é meu amigão, e você tá usando o meu trabalho sem pagar, e tá achando isso mó legal? Então, assim, essas críticas, elas trouxeram uma série de problemas pro cliente, que o cliente teve que vir a público, e a agência também, falando que pedir desculpas e falar que estão revendo suas formas de entrega e o que eles podem fazer para tratar sobre esse assunto. E agora pensa no seguinte, tanto esse aqui, quanto o Discover, eles são da mesma agência para o mesmo cliente. E aí fica uma questão assim, será que nós queremos arriscar a reputação da agência, arriscar a reputação do cliente e o nosso relacionamento com esse cliente por um prêmio, usando dados manipulados ou fazendo um case, por mais que seja genial, ele não está conectado ao que a marca prega. E falar, sou parceiro da música. Aí como que você é parceiro da música? Usando o trabalho dele sem pagar nada. Sabe? Então, são coisas que a gente sempre deve avaliar e são as polêmicas que a gente trouxe desse festival. E, gente, uma coisa que eu peguei aqui de um amigo meu, que eu estava conversando uns dias atrás, e pode ser um causador de tudo isso, são coisas que ele escutou dentro da agência. Que, se você não for bem em Cannes, prepare-se para ter um ano muito ruim. Isso dentro da agência. Talvez isso gere uma pressão lá dentro para que a pessoa
tenha que fazer o case pica das galáxias. Poxa, ele não tá pica das galáxias, o que eu vou ter que fazer? Não, cara, infla esse número aí, ninguém vai perceber. Porra, agora o case ficou sinistro, sabe? Pode ser uma explicação, sabe? Mas são escolhas, né? E é isso, pessoal. Amanhã tem mais. Valeu, obrigado pela atenção de vocês todos.